Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, meus irmãos, que o Senhor te abençoe poderosamente. Será muito bem-vindo, será muito bem-vinda ao nosso devocional, ao nosso Café com Palavra. Glória a Deus, hoje quarta-feira, dia 23 de abril, uau! Daqui uma semana daremos tchau ao mês de abril. Iniciando já o mês de maio, estamos já finalizando aí na reta final, última semana do mês de abril, e eu louvo ao Senhor por cada benefício, pelo cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eu louvo ao Senhor por você estar aqui nesse devocional, louvo ao Senhor porque cada dia novas pessoas estão sendo abençoadas através da palavra. Louvo ao Senhor porque famílias, irmãos, estão sendo restauradas, pessoas estão sendo restituídas, vidas estão encontrando novamente alegria de viver, de sorrir. Eu sei que Deus tem nos conduzido de uma forma maravilhosa para que tudo isso aconteça. E você faz parte disso. Toda vez que você ouve, que você compartilha, que você curte, que você deixa seu comentário, que você deixa a sua experiência aí nos comentários, isso é muito importante. Deixe o seu testemunho, a sua oração. Tudo isso é importantíssimo dentro dessa nossa comunidade chamada Café com Palavra. Sou seu amigo, sou seu irmão, pastor Carlos Gonçalves, e nós estamos juntos de segunda a sexta às 7 horas da manhã nesse nosso devocional. Essa semana, querido, nós estamos numa série de mensagens muito forte que tem por título Superando as Perdas. Meu Deus do céu, que coisa linda! Segunda-feira falamos sobre o luto, uma mensagem muito tremenda, muitas pessoas testificando de perdas que tiveram, como estão fazendo para superar. Muitos estão superando, outros ainda não, mas o Senhor tem ajudado e Deus tem tocado muito corações através disso. Ontem falamos sobre a perda da identidade, quando nós esquecemos de nos valorizar, de olhar para nós. Isso é muito sério. E hoje falaremos sobre a perda de um relacionamento amoroso, quando perdemos o namorado, o noivo, o marido, a esposa, a noiva, enfim, hoje será muito forte. Você que passou por perdas na vida sentimental, ou talvez está enfrentando nesse momento, fique comigo porque essa palavra irá tocar muito forte o seu coração, tá certo? Eu quero aproveitar para pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber essa palavra, para você todos os dias ser abençoado através desse nosso devocional. Combinado, queridos? Vamos para o texto bíblico, 2 Samuel, capítulo de número 6, e o verso é o de número 20. A palavra do Senhor nos diz assim: voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas e dos servos, como um homem vulgar. Meu Deus! Ouvintes queridos do nosso devocional, esse texto bíblico requer uma grande atenção e eu quero explicar para vocês o porquê que essa mulher disse isso, e quem era Mical, e qual a representatividade dela na vida de Davi. Vamos lá, irmãos, para nós entendermos. Recapitulando, falaremos hoje sobre a perda de um relacionamento amoroso. E nem todo relacionamento, gente, termina por falta de amor. Existem pessoas que se amam e não conseguem estar juntos, pessoas que se gostam muito, mas não conseguem ficar juntos. Por quê? Porque existem muitos problemas nesse relacionamento, existem feridas, mágoas, palavras que foram ditas, ações que foram praticadas e outras que não foram praticadas, e gerou um esfriamento, um rompimento, uma desconexão. Então, muitas das vezes, essa desconexão emocional, orgulho, faltas ou falhas na comunicação, isso faz com que pessoas que se amam não conseguem ficar juntas. Ao longo do tempo, nós aprendemos que o amor não é o suficiente para pessoas ficarem juntas. Pessoas se amam, como eu disse, e não conseguem ficar juntas, porque pessoas amam, mas às vezes falta o respeito, às vezes falta responsabilidade, às vezes falta comunicação, às vezes acontece uma série de coisas, irmãos. Então só o amor não é. O amor é um dos ingredientes para um relacionamento duradouro,
para um casamento, para um noivado, para um namoro. O amor é um dos ingredientes que precisa ter outros ali no meio do percurso. E no caso de Davi e Mical, gente, aconteceu isso. Davi e Mical era um casal que era marcado pela paixão no início do relacionamento deles. Eles começaram um relacionamento com muito amor, aquele fogo da paixão, sabe aquela coisa gostosa? Coloque aí nos comentários você que já viveu isso. Ó, pastor, eu sou casado com meu esposo há 20 anos e quando nós nos conhecemos era desse jeito, sabe? Tem pessoas aqui que é da época que estão juntos antes da tecnologia, não tinha, quando namorava não tinha a chamada de vídeo, não tinha o WhatsApp para falar direto. Tem pessoas aqui que moravam em outros estados. Eu quero que você coloque sua história aí para nós. Coloca a sua história. Pastor, eu morava em São Paulo, meu marido morava em Sergipe, ou morava no interior de São Paulo, a gente só se via finais de semana e quando se via aquela alegria. Coloque nos comentários aí o seu depoimento, o seu testemunho. Como você conheceu a pessoa que você está com ela hoje. Mas, por favor, coloca só o depoimento da pessoa que você está com ela hoje, ou então a pessoa que talvez você perdeu. Não coloca a história do seu ex aí não, senão vai dar problema para nós aí, ó. Tem gente que às vezes não sabe, vou colocar a história de como eu conheci meu ex-namorado, meu ex-marido. Não, filho, essa história deixa ela para contar, ou nem contar, deixa essa história em off. Conta a história de quem está com vocês. Vocês estão me entendendo, gente? Eu sei que tem gente sorrindo nesse momento, mas é bom a gente falar isso, senão vai falar, olha, meu casamento acabou porque o pastor mandou colocar a história aí, eu coloquei a história do meu ex. Não, se for a do ex, você esquece. Até porque se ex fosse bom, não era ex, tá certo? Vamos falar de coisas atuais. E eu sei que tem muitas pessoas que viveram esse período, um período das cartas, que se conheceram na época onde tinha que mandar carta para a pessoa, era de outro estado, e a carta demorava para chegar, enfim. Eu sei que tem histórias de amores lindas que vão aparecer nos comentários. Já quero convidar você que está ouvindo essa mensagem, depois lê os comentários lá e curte, coloca lá a sua mensagem também nos comentários, que eu sei que tem muitas histórias de amor linda aí que vai surgir. Pois bem, eles começaram desse período de muito amor, de muito carinho, de muito respeito, onde eles tinham planos de ficar juntos. Porém, gente, problemas surgem. Todo relacionamento passa por problemas. Todo relacionamento passa por crise. E você vai observar a história de Davi e Mical, que chegou um determinado momento que Mical amava tanto Davi que ela ajudou Davi a fugir do pai dela. Só para vocês se situarem, é muito interessante, eu sei que eu prego aqui no Café com Palavra para pessoas que são teólogos, mestres, pastores, pastoras, líderes espirituais, pessoas que conhecem muito a Bíblia, com certeza até muito mais do que eu. E ao mesmo tempo também tem um público que não conhece a palavra, que está começando a conhecer agora. Então eu faço questão de detalhar a palavra, de trazer a história para que todos entendam e ficamos na mesma página. A intenção do Café com Palavra não é falar palavras difíceis, palavras em hebraico, em grego, não é de falar palavras que as pessoas olham e falam, nossa, como pastor fala difícil. Não, a intenção é uma mensagem que seja acessível a todos vocês, tá certo? Então a intenção principal aqui é uma mensagem acessível. Só para vocês entenderem, irmãos, Davi conheceu Mical em um período de batalha. O pai de Mical era o rei de Israel. O pai de Mical era Saul, rei de Israel. E como o gigante Golias apareceu afrontando Israel, não tinha nenhum homem para enfrentar o gigante. E o que Saul fez sendo rei? Olha, o homem que matar o gigante vai casar com a minha filha, vai casar com a princesa. O homem que matar o gigante, que enfrentar o gigante e matá-lo, vai ser o meu genro. A princípio, gente, era uma proposta irrecusável. Quem não queria pertencer à família real? Quem não queria entrar na família real? Quem não queria fazer parte, ter acesso ao palácio, casar-se com uma princesa, gente? É mais ou menos uma oportunidade de ouro. Porém, a parada era muito dura. Para poder ter essa oportunidade de ouro, o cara tinha que ser, no mínimo, corajoso, tinha que ser forte, tinha que ser valente, experiente em guerra, porque o gigante Golias era muito grande, era muito forte, era alguém que nunca havia perdido batalhas. E Davi se aventurou. Acredito que ele olhou para cima e falou, não tenho nada a perder, sou pobre de maré, não tenho condições nenhuma, uma oportunidade como essa não vou ter na vida, então eu vou para cima. Confiando em Deus, claro, foi colocando Deus na frente, enfrentou o gigante, matou o gigante e casou com a princesa, irmãos. Davi recebeu acesso ao palácio devido à sua coragem, à sua valentia, à sua confiança em Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, as maiores conquistas que você obterá na sua vida serão oriundas de esforço, virão através de sacrifícios. Sacrifícios esses que vão exigir de você dar o seu máximo, dar o seu 110%, 120%. Você vai ter que tirar força de onde não tem para conseguir
Converse com pessoas que venceram na vida, que estão vencendo. São pessoas que trabalharam em feriados, pessoas que fizeram hora extras, pessoas que se desdobraram, que aguentaram chateações, afronta, pessoas que passaram por humilhações, pessoas que as pessoas olharam na cara e falaram: você não vai conseguir. Então, grandes vitoriosos, pessoas vencedoras, tiveram que enfrentar paradas difíceis na vida. Então, não vai ser diferente na sua vida, na minha vida. Se nós continuarmos correndo, todas as vezes que surgir um problema, a gente fugir do problema, nunca chegaremos ao nosso objetivo. Nunca. Precisamos ter isso em mente. Para eu chegar ao lugar que Deus tem preparado para mim, eu preciso enfrentar esse problema. Não adianta você ficar pedindo conta em todo emprego que surge problema. Vou pedir a conta, então, tá tendo perseguição, vou sair desse emprego. Você vai para outro, vai ter perseguição de novo. E você perde a conta lá também. E fica 6 meses no lugar, 3 meses em outro, 8 meses em outro. Você não vai conseguir nem pegar férias, filho. Você não completa um ano em lugar nenhum. Coloca nos comentários aí, você conhece alguém? Pastor, eu conheço alguém que toda vez que eu falo que essa pessoa está num emprego novo aí. Meu Deus do céu. Que não seja você. E se for você, coloca também, se você tiver coragem. Pastor, eu não suporto. Começou a me perseguir, começou a me humilhar, eu saio. Tem gente que sai de igreja, sai do emprego, sai de casa, sai de relacionamentos, porque a pessoa, infelizmente, falta nela essa força, essa vontade de vencer, essa vontade de superar o problema. Então é muito mais fácil você sair do ambiente do que resolvê-lo. E assim tem muita gente dessa forma. Davi então enfrenta o gigante, mata, vence a guerra, casa-se com uma princesa, gente. Casou com uma princesa. E, como eu disse aqui, ela amava tanto Davi que no capítulo 18 de 1 Samuel, verso 20, ela ajudou Davi a fugir do pai. Porque depois que Davi foi ungido rei, que Saul percebeu que Davi era mais influente do que ele, agora imagine Mical, o pai dela era o rei. Ela casou com um camarada que não era conhecido, não era ninguém, um João ninguém. Mas quando Davi mata o gigante, os olhares começaram a estar sobre ele. As mulheres começam a cantar uma canção perturbada. Tem canção, gente, que é melhor não cantar. Tem coisa que é melhor esquecer. As mulheres começaram a cantar. Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Pensa o rei ouvindo isso. Espera aí, eu feri só milhares, Davi feriu 10 milhares, então ele é melhor do que eu? Espera aí, esse desconhecido, esse Zé Mané, esse João Ninguém, tá com mais popularidade do que eu, tem mais seguidores do que eu nas redes sociais. O vídeo dele tá bombando mais do que o meu. E começa a vir uma disputa, começa a vir uma inveja no coração do rei para perseguir Davi. E Mical ficou naquele fogo cruzado. E agora? Defendo meu pai ou defendo meu marido? Vou a favor do meu pai e entrego meu marido para meu pai matar, ou eu cuido do meu casamento? E Mical, primeiro momento, gente, ela foi muito sábia. Ela protegeu o marido dela. Quando a pessoa se casa, é uma só carne. Você se torna uma só carne com seu marido, com a sua esposa. Ali se torna a sua família de origem, sua família de fato. Você tem a sua família de origem, que se tornarão parentes, mas a sua família é seu marido, é sua esposa. Você só é uma só carne com a sua mulher, com o seu marido, nem com o filho. Prioridade é o marido e a mulher. Os dois precisam estar bem, juntos, para depois cuidar dos filhos. Vou colocar meu filho como prioridade, vou deixar a minha esposa de lado, o meu marido de lado. É onde muitos casamentos se dão mal. Geralmente eu dou palestra, eu dou mentoria para casais. Eu fiz uma mentoria, inclusive, no ano passado para casais e estou montando uma nova mentoria aí. Eu quero até aproveitar para falar para você. Coloca nos comentários aí você que quer participar dessa mentoria de casais. Pastor, eu namoro, eu sou noivo, eu sou casado e eu quero participar da mentoria de casais. Eu quero participar até para não cometer os erros que cometi lá atrás. Eu quero melhorar como esposa, como marido. Coloca aí você que quer comentar, diga, você que quer participar, diga: eu quero participar da mentoria de casais. Eu vou anotar, inclusive a minha produção vai anotar os nomes de quem quer participar. Vamos montar em breve uma mentoria para casais, ensinando como fazer, como lidar com finanças, com filhos, a parte íntima do casal, a parte de passeios. Então, essa mentoria tem sido um divisor de águas. Eu vou preparar essa mentoria em breve. Eu preciso só saber quem quer participar aí. Coloca aí. Então, irmãos, a princípio Mical agiu com sabedoria, protegeu o marido, ajudou o esposo. Porém, o texto que nós lemos aqui, irmãos, o casamento agora já havia passado por muitas etapas. Olha o tema dessa mensagem. Não deixe o amor esfriar. O segredo de um relacionamento duradouro, de um relacionamento bem-sucedido, é não deixar cair na rotina, é não deixar esfriar. Alguns poetas dizem que amor é igual café, só serve muito quente, só presta quando está quente. Quando esfria, não tem porquê. Então tem muita gente que começou num relacionamento quente, cheio de amor, cheio de prazer, cheio de vida, cheio de cuidado, e hoje esfriou. Tanto fez como tanto faz. Não quero saber, não estou ligando. Então não deixa isso acontecer. E existem alguns problemas que aconteceram no relacionamento de Davi com Mical,
que talvez aconteçam no seu, ou talvez está acontecendo. Segura aí então, anota isso aí, é muito importante. Fatores que levaram à perda do relacionamento dos dois. Quais foram os fatores? O que culminou nessa frieza? Porque aqui Davi está voltando de uma guerra, a arca do Senhor está voltando para Jerusalém. A arca do Senhor é a presença de Deus, estava muito tempo fora da terra. Quando Davi consegue trazer a arca para Israel, gente, Davi tira a roupa real, tira a coroa da cabeça e começa a dançar no meio dos servos ali alegre, festejando. Afinal de contas, a presença de Deus voltou para Jerusalém. Era motivo de alegria mesmo, de festa. Era motivo de Davi saltar. E Mical, esposa dele, estava pela janela olhando ali o rei no meio das pessoas, do servo, da serva, dançando, feliz. E ela desprezou ele. Ela desprezou o rei. É muito forte isso aqui que aconteceu. Davi, quando volta de lá, ele faz um banquete, gente. Ele faz um banquete. E ele vai abençoar todas as pessoas que estavam ali no seu reinado. Ele prepara bolo com tâmaras, uva passas. Ele começa a dar para cada família, para que a família fizesse ali uma festa nas suas casas. Davi abençoa a família de todo mundo. Davi se alegra com todo mundo. Isso que eu vou falar é muito sério. Agora, quando ele chega para a sua casa, olha o texto. E voltando Davi para abençoar a sua família. Ele já havia abençoado todas as famílias lá fora. Era o momento dele abençoar a família dele agora. A bênção final ele guardou para a sua família. A melhor bênção era para a família dele. Ele queria agora celebrar com a esposa a conquista da presença de Deus voltar para Jerusalém. Era um sentimento nobre, gente, um sentimento maravilhoso. Para todo judeu, a Arca do Concerto, na época da Bíblia, era o elemento mais sagrado, porque representava a própria presença de Deus. E Davi é um homem que valorizava a presença de Deus muito. Tanto é que, como vocês sabem, eu estive em Jerusalém e ao lado da Jerusalém religiosa, tem a cidade de Davi do ladinho, gente. Atravessou a rua, a cidade de Davi está de um lado e Jerusalém está do outro. Ele tinha acesso direto ali ao templo, ao lugar de adoração, de buscar a Deus. Ele fundou a cidade de Davi do lado de Jerusalém, do lado, vizinho de Jerusalém. Dentro de Jerusalém, só atravessar a rua, dentro do templo praticamente, para a gente entender. Atravessou a rua, Davi estava dentro do templo, de tanto que ele amava a presença de Deus, tanto que Davi queria ter a presença de Deus com ele. Então a cidade de Davi é em Jerusalém, só atravessar uma rua lá hoje, você está dentro do templo. Então só para vocês entenderem como Davi priorizava Deus na sua vida. Então ele chega para abençoar a sua família, abençoar a sua esposa, abençoar a sua casa. E quando ele vem todo alegre para a sua casa, gente, a mulher dele já vem com 7 pedras nas mãos. Ela foi ao encontro dele dizendo: o rei de Israel se destacou hoje, o bonitão hoje queria aparecer, tirando a roupa real como se fosse um homem vulgar, um homem sem vergonha. Em outra tradução fala como um vadio. Como você não tem vergonha na sua cara, não, rei? Como você está no meio do servo e das servas como se fosse uma pessoa comum? Você é um rei, você tem que andar como rei, você tem que falar como rei, eles têm que te respeitar, você não pode se juntar com a ralé. Era mais ou menos isso que ela estava dizendo para ele. Você não pode juntar com esse povinho pobre, não. Afinal de contas, ela era filha do rei, né, irmão? Mas Davi veio de baixo. Davi veio da simplicidade. Davi que sabia as dores que é não ter nada, as dores que é ser pobre. Então, para Davi estar no meio dos importantes ou dos pobres era a mesma coisa, porque ele veio do meio das pessoas que não tinham condições e o seu coração continuou humilde. Diferente de Mical, que já cresceu praticamente num berço de ouro. Então a diferença desse casal era muito grande, socialmente falando. Davi subiu de nível, mas o coração permanecia humilde. Por isso muitos casais dão um choque às vezes. Essa diferença. Tem gente que gosta de viver de aparência, gosta de viver de ostentação, e tem gente que é totalmente simples, totalmente humilde. Então quais foram os problemas no relacionamento de Davi e Mical? E às vezes pode ser que esses problemas estão atingindo você ou já te atingiram. Primeiro problema que eu vejo no relacionamento de Davi e Mical: falta de admiração mútua. Acabou a admiração. Mical desprezou o modo que Davi expressava a sua fé. Parou de admirar ele. No começo ela achou bonito, olha, o homem que matou o gigante, o homem que tocava harpa, o homem que buscava a Deus, mas agora acabou a admiração. É necessário, gente, o homem admirar a mulher admirar o esposo, admira as qualidades, as virtudes, o que a pessoa faz de bom. Essa falta de admiração vai gerando esfriamento. Segundo problema que aconteceu no casamento de Davi e Mical: diferença de valores. Davi priorizava a presença de Deus. Mical valorizava mais as aparências sociais. Para ela era mais estar bonita na foto, na pose, do que se lançar diante de Deus.
E quando Davi se rasgava diante de Deus, rasgava o coração, rasgava a alma, Mical ficava na pose. Não, se o pessoal da mídia tirar uma foto minha, não pode tirar uma foto minha borrada, a maquiagem, eu não posso chorar, eu não posso me lançar aqui, senão vai sair feia na foto. E Davi não estava nem ligando se ia sair feio e bonito, ele se lançava diante de Deus. Um casal bem-sucedido tem que ter a mesma fiação, o mesmo nível de adoração. É claro que às vezes cada um tem o seu, mas precisa se aproximar, os dois se aproximarem de Deus. Nessa mentoria que eu comentei há pouco aqui, eu falo sobre o triângulo amoroso, que é o casal e Deus. E quanto mais perto de Deus os dois estiverem, mais próximo um do outro eles estarão. Mas aqui estava totalmente um jugo desigual. Davi pertinho de Deus, lá em cima do triângulo, e Mical lá embaixo, preocupado com o que iam pensar, com o que iam dizer, com a sua posição social. Um terceiro problema que aconteceu nesse relacionamento aqui são feridas não resolvidas. Feridas não resolvidas. Tinha um problema deles ali que não foi curado. Como eu disse a vocês, Mical foi usada como peça política pelo pai para poder casar com Davi. Tá certo? Ela tinha ali os seus planos, os seus sonhos. Talvez no passado do tempo ela acabou querendo mesmo Davi, se ela comprou a ideia, mas no princípio ela tinha ali o seu plano, o seu pretendente, ela tinha ali o seu plano, e talvez aquelas feridas dentro dela não foram resolvidas. Tem muita gente que às vezes está num relacionamento, mas está com feridas mal resolvidas, feridas do passado, saiu de um relacionamento recente, já entrou em outro e não curou as feridas, está trazendo essa carga emocional, trazendo essas coisas ruins que te fizeram lá no outro relacionamento para esse novo relacionamento. Isso pode gerar um problema, tem gerado problema em muita gente. As comparações, olha, com o meu ex ele era desse jeito, a minha ex ela fazia isso, ela era boa, ele era bom, ele era não sei o quê. Essas comparações é ruim, não devo comparar ninguém com ninguém. Cada pessoa tem a sua particularidade, a parte boa e a parte ruim. Mas quanto mais relacionamentos nós passamos, escute isso que eu vou falar, mais feridas emocionais nós teremos, gente. Por isso que hoje em dia os relacionamentos não estão tão duradouros, porque as pessoas hoje lidam o relacionamento como se fosse algo descartável. Tá com uma hoje, mês que vem já tá com outra, semana que vem tá com outra, e namora aqui, namora ali, e se casa e descasa por qualquer problema, por qualquer coisa, sabe? Não resolve questões. Então, e cada pessoa que passa na nossa vida, gente, ela leva uma parte nossa e deixa uma parte dela em nós. Então você não é mais a mesma pessoa antes desse relacionamento e não será nos próximos, porque você recebeu algo de alguém e esse alguém levou algo seu. Então, acontece muito isso. Então as pessoas hoje em dia, por causa dessa volatilidade nos relacionamentos, as pessoas estão se perdendo quem são. Lembra que eu falei ontem sobre a perda da identidade? Um dos problemas das perdas de identidade, muitas das vezes está ligado a relacionamentos, muitos relacionamentos. Quais são os sentimentos mais comuns de quem perde um relacionamento? Quais são os sentimentos mais comuns? As pessoas chegam em mim, conversam, pastor, eu tô assim, eu tô assado, ou talvez você está sentindo isso. Quais são os sentimentos comuns em quem perdeu o relacionamento ou saiu, não deu certo com ninguém? A gente não consegue falar, pastor, eu tenho o dedo podre, eu não consigo dar certo com ninguém. A pessoa geralmente que está nessa situação sente tristeza profunda e sensação de vazio. Outra coisa, sentimento de arrependimento. Outra, sentimento de rejeição. Outra, perda da identidade emocional. Outra, dúvida sobre o valor pessoal. Esses problemas culminam a mente, comem o juízo da pessoa. E ela se sente muito mal. Ela fica totalmente destruída por dentro. Aqui o casamento de Davi e Mical entrou em crise, gente. Tanto é que Mical se tornou estéril depois desse dia. Ela não conseguiu gerar filhos. E na época da Bíblia, o valor da mulher era condicionado a ela ser mãe. Agora imagine Mical sem ter filhos. O olhar do marido já não era diferente, era o mesmo para a mulher que não podia ter filhos. Mical não gerou mais. Houve um esfriamento, houve um problema no relacionamento por causa de uma causa mal resolvida, por causa de uma crítica, de uma crise que eles enfrentaram aqui. Olha como o negócio é sério. Olha o problema dentro da casa do rei de Israel. Problemas de relacionamento, gente, não chegam só na casa de pessoas simples, chegam na casa de pessoas ricas, poderosas. Nós vemos aí na mídia atores famosos, pessoas ricas, maravilhosas, cheias do dinheiro, pessoas, sabe, com uma aparência totalmente nobre, se divorciam, traem-se, agridem, acontece tantas coisas, porque problema de relacionamentos atinge toda a classe de pessoas. E eu preciso dizer a frase que eu não falei ainda aqui: café com palavra é para ser humano, gente. Sabe, esse canal é só para crente. Quem foi que te falou que é só para crente? É para ser humano. Se você é ser humano, coloque aí. Coloque aí. Eu sou ser humano, essa palavra tem falado comigo.
E como superar, gente, a perda de um relacionamento? Eu sempre falo do tratamento terapêutico. Terapeuticamente falando, existe uma forma de você tratar. Quando as pessoas chegam até mim com problema de relacionamento, existem técnicas, existem estudos, existe uma forma de receber essas pessoas e dar a elas as ferramentas necessárias para se curarem de um relacionamento abusivo, de um relacionamento com dependência emocional, de um relacionamento que trouxe marcas, feridas e mágoas. Existem formas que são tratadas. É uma das coisas que eu tenho mais pacientes tratando hoje, com problemas de relacionamento, ligados a problema da identidade também. Então, muitas mulheres que chegam até nós, até o meu consultório, tomando remédio antidepressivos, pessoas já tentaram suicídio. Então é uma série de pessoas que nos procuram, na grande maioria mulheres. Os homens são mais durões para reconhecer isso, mas tem também casos de homens que chegam para serem curados em relação a isso. Preciso superar, pastor, para eu poder dar o próximo passo, para poder ser feliz nessa área, para poder, encontrar alguém. Então, onde está o erro? É na pessoa só, é em mim? O que eu preciso fazer? Então é muito importante. Então eu consigo orientar com a parte emocional, tá certo? E também com a parte espiritual. A parte espiritual, quais são as orientações para a pessoa, gente? A gente ensina, como terapeuta, a trabalhar o perdão, a validar a dor, a trabalhar, a autoestima. Então são trabalhos terapêuticos aqui. Se eu ficar falando aqui, a gente vai passar o dia inteiro falando sobre o que é aplicado nas sessões. É muito única, não adianta falar que faz isso, faz aquilo. Eu preciso entender a história. A pessoa precisa chegar em mim e contar o que ela está passando, entender o que ela passou e conhecer a história. Então não tem como eu falar de forma geral aqui. Faz isso que vai dar certo. Não é uma receita de bolo, gente. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma dor. A dor de cada pessoa é única. Então não existe, olha, eu vou fazer tal coisa, vou fazer uma mentoria, um curso aqui agora para destravar todos os seus problemas, todos vai resolver tudo. Não, vai te dar luz, vai te ajudar, vai te orientar, mas dentro de uma mentoria e dentro de uma sessão terapêutica é muito mais fácil eu tratar. Agora eu falar aqui para todo mundo aqui do Café com Palavra, o seu problema é um, do outro é outro, do outro é outro. É por isso que é muito importante, gente, você ser mentoriado, é muito importante você fazer terapia, é muito importante você procurar ajuda com quem pode te ajudar, isso é fundamental. Espiritualmente falando, gente, você precisa levar a sua dor para Deus e pedir para o Senhor trazer cura, trazer restauração. Precisa meditar. Tem textos bíblicos que falam sobre cura interior, sobre cura emocional. Esses dias alguém falou para mim algo muito lindo. Falou, pastor, olha, eu estava tão resistente a fazer terapia com o Senhor. Primeiramente que eu nunca gostei de terapia, também não gostava de pastor, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque aqui o Senhor não cuida só do meu emocional, o Senhor cuida do meu espiritual. Então, automaticamente, minhas feridas emocionais se curaram. Eu estou mais pertinho de Deus. Irmão, aquilo me emocionou nesse dia. Estou mais pertinho de Deus. Hoje eu oro mais, hoje eu falo com Deus, hoje eu me sinto bem melhor. Hoje já recuperei isso, aquilo. O pessoal falando das conquistas que ela teve durante o tratamento. Eu falei, meu Deus do céu. Às vezes a gente sabe do trabalho que fazemos, mas a gente não tem noção de como está sendo positivo na vida da pessoa. Esse momento é o próprio Deus, gente, preparando alguém para cuidar. É um cuidado de Deus que Deus colocou no meu coração. Um projeto que eu falo, gente, tem sido extraordinário. Precisamos buscar esse cuidado para a nossa vida. Então aqui, irmãos, infelizmente para Davi e Mical, houve esfriamento, ela não teve mais filho, o casamento entrou em crise, enfim, tiveram problemas. Mas na sua vida pode ser diferente. Claro, se você dá o primeiro passo, se você quiser, se você quer acertar, se você quer ter uma vida nova, se você quer curar essa área da sua vida que tem sido a área que mais te machuca, a área que mais te fere tem sido a área sentimental. Se você quiser viver algo novo, Deus está te dando oportunidades para você fazer isso. Essa palavra é para você que fala, não aguento mais. Decidi ficar sozinha porque eu não dou certo com ninguém, mas você está sozinho, mas sente carente, está sozinho, mas sente falta, está sozinho, mas está sempre ali na expectativa, se machucando, se ferindo, porque existem algumas portas que estão abertas na sua vida ainda. Algumas feridas que estão abertas você não consegue perceber. Existem algumas coisas em você que precisam ser curadas para você dar certo no relacionamento. Você precisa entender algumas coisas que sozinho você não está conseguindo. Então existem coisas que Deus apresenta para nós aqui. Olha, você precisa desse caminho para dar certo. Mas às vezes a gente quer relutar sozinho. E sozinho a gente não consegue. Quero pedir para você se inscrever nesse canal. Se essa palavra falou ao seu coração, se inscreve no nosso canal. Eu quero orar para você, eu quero orar por você. Por você. Eu quero que você coloque nos comentários nesse momento. Haverá restauração de Deus sobre a minha família e sobre a minha parentela. Haverá restauração de Deus.
O convite de Deus é para restaurar um relacionamento que esfriou, um relacionamento em crise, um relacionamento que talvez entrou até uma outra pessoa, veio traição, veio marcas. A vontade de Deus é trazer restauração. Se você quer viver isso, convido você a orar comigo neste momento. E depois da oração eu faço o convite. Senhor Deus, em nome de Jesus, traga cura, libertação, restauração para essa pessoa que ouviu essa mensagem, que foi tocada por essa palavra. Eu te peço neste momento, Senhor, realiza o sobrenatural, o impossível. Faça algo grande, Pai, para que o teu filho e que a tua filha viva a bênção, a vitória, o milagre do Senhor nessa terra. Venha abençoá-los pelo poder do teu nome, Pai. Profetizo vitória, profetizo cura emocional, cura espiritual, que as lacunas que estão abertas, Pai, que as brechas que estão abertas, tanto emocionais e espirituais, essa pessoa encontre, Pai, fechá-la para que possa viver bênção do Senhor na vida dela. Eu abençoe esse homem, abençoe essa mulher, abençoe essa família, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu querido, seja abençoada, minha irmã. Que a chama do amor, que a chama do prazer, da união, da sinceridade reacenda na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento. Hoje foi sobre relacionamento amoroso, mas no seu relacionamento familiar, com seus filhos, com seus pais, com a sua parentela, de forma geral, que seja abençoado por Deus em nome do Senhor Jesus, tá certo? Continuo essa semana deixando aqui o meu contato, tá certo? Tá aqui na tela. Pastor, eu preciso me curar. Eu preciso buscar essa cura. Como eu disse, já está praticamente tudo certo e eu vou fazer a triagem de algumas pessoas que querem. Pastor, eu quero. Então, você vai entrar em contato comigo, tá certo? Estamos ainda reorganizando a agenda. Nós vamos marcar uma sessão para ver o seu perfil, para ver o quanto você está engajado, para ver se você passa nessa triagem para fazer o tratamento comigo, tá certo, irmãos? A cada passo que passa, a gente vai se tornando mais seletivo, porque não é só... Não, tem que querer. Tem que querer mudança, tem que querer viver algo novo, tem que querer prosperar, tem que querer andar para frente, tem que querer. Então eu faço questão de ter esse primeiro momento, essa primeira conversa, sem você me pagar nada. Não é o seu dinheiro, não. Você precisa querer. Tem gente que chega aqui sem dinheiro, não, mas quer. Então, sim, se você está sem dinheiro, mas quer, vamos facilitar a sua vida, vamos fazer isso, fazer aquilo. A gente estica. Quem faz com a gente tratamento sabe já que o dinheiro não é o fator que impede a pessoa de fazer. Mas se a pessoa quer, eu preciso olhar e falar, não quer. Essa pessoa está de fato querendo, então vem, porque aqui do outro lado Deus tem vitória para a sua vida. Beijo no seu coração, continua com a gente. Essa semana aqui está tremenda, viu? Superando as perdas. É tempo de superação e viver milagre de Deus. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Tamo junto. Olha o meu contato aí, já chama no zap e cai para dentro.